Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: somos escolhidos para ter comunhão. Dia 20. Sendo pacientes uns com os outros. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. Quanto mais compreendemos, mais pacientes nos tornamos. Quando enxergamos a dor que está por trás da raiva ou a razão por trás de determinado comportamento, conseguimos ser mais tolerantes com as faltas uns dos outros. A capacidade de ser compreensivo é sinal de paciência. Provérbios, capítulo 14, versículo 29. A Bíblia ensina que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Ao enfrentarmos um desafio à nossa paciência, devemos lembrar de que Deus nunca nos pedirá para sermos mais pacientes do que conseguiríamos. O apóstolo Paulo usa sua própria vida como exemplo quando diz: para que em mim, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Ao conectarmos nossa paciência à de Cristo, conseguimos ceder mais espaço aos outros. Concordamos melhor com a sabedoria que diz que o amor é paciente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E que impaciência não é amor. Precisamos ser pacientes uns com os outros, porque Deus criou cada um com capacidades distintas, designando-nos para uma diferente missão na vida. Todos temos histórias diferentes e estamos em estágios diferentes em nossa caminhada espiritual com Jesus. Praticar a paciência eleva suas perspectivas, ajuda-o a ver nossa diversidade como ponto forte e não como sinal de fraqueza. O apóstolo Paulo escreveu: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Romanos capítulo 14, versículo 1. Trabalhem para desenvolver paciência o tempo todo. Qualquer um pode ser paciente quando é conveniente. Entretanto, é muito mais difícil ter paciência quando resta pouco tempo para fazer tudo o que é preciso ou quando se comete o mesmo erro pela terceira vez na mesma semana. Ser paciente tem seu preço. Temos de abrir mão de nossos compromissos e direitos, a fim de receber os outros de braços abertos. Uma das atitudes mais práticas na conquista da verdadeira paciência é aprender a ouvir. Isso significa mais do que somente escutar alguém. Trata-se de ouvir cuidadosa e completamente. A Bíblia diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez, passa vergonha. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Está bem claro. Quer dizer que não deveríamos concluir nada sobre o que alguém fez ou sobre o que ouvimos antes de saber a história toda. Deus nos criou com 2 ouvidos e uma só boca, talvez para nos dizer que devemos ouvir 2 vezes mais do que falar. Faça a si mesmo estas perguntas: o que me deixa impaciente? O que minha impaciência demonstra a respeito de minhas prioridades? Como posso compreender melhor as pessoas que me deixam impaciente? Tenho investido tempo para ouvir a história toda?
Em que áreas as pessoas têm de ser paciente comigo? Tenho demonstrado graça aos outros da maneira que gostaria de recebê-la? Lemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Isso quer dizer que ele suporta muitas coisas durante muito tempo. Da próxima vez que sua paciência atingir o limite, lembre-se quão paciente e compreensivo Cristo tem sido com você. Para pensar, quanto mais compreendemos, mais pacientes nos tornamos. Versículo para memorizar. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. Questão para considerar. O que você pode fazer para tornar-se mais paciente com aqueles que estão à sua volta?